Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que assinei aquele contrato. A tinta ainda estava fresca e minha mão tremia levemente. Não era nervosismo. Ou talvez fosse, mas não era por ele. Era pela vida da minha mãe, que dependia do dinheiro que eu receberia ao dizer sim para um homem que eu mal conhecia. Felipe Kim. O nome soava pesado, carregado de prestígio e poder. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, sempre estampando capas de revistas com aquele olhar frio e calculista. Não era o tipo de homem que você vê rindo numa padaria ou sentado num banco de praça. Ele vivia em um mundo distante, acima das nuvens, inalcançável para pessoas como eu. A proposta surgiu como um raio em meio à tempestade que estava destruindo minha vida. Minha mãe estava internada, e o tratamento não era apenas caro. Era quase impossível para alguém com meu salário de professora de música. Foi então que um amigo distante me apresentou a um advogado que trabalhava para ele. O Sr. Felipe precisa de uma esposa, mas não uma esposa comum, disse o advogado, ajeitando os óculos enquanto me observava com atenção. E por que eu? Perguntei, incrédula. Porque você não é do mundo dele e não vai se apaixonar. Naquele momento eu ri. Era impossível que eu me apaixonasse por um homem como ele, arrogante, sério demais, com uma aura de não se aproxime. E mesmo assim, eu sabia que precisava aceitar. O contrato era claro, um casamento de fachada por 1 ano. Aparições públicas como casal. Nenhuma relação física obrigatória. Ao final, um pagamento generoso e um divórcio amigável. No dia do casamento, o clima era estranho. Não havia romance. Apenas formalidade. O salão estava impecável, com flores brancas e douradas, mas tudo parecia um cenário montado para um filme, bonito, mas vazio. Ele estava lá, parado no altar, vestindo um terno impecável, com os olhos castanhos fixos em mim, como se tentasse decifrar quem eu era. Quando caminhei até ele, senti a força da sua presença. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado mais silencioso. Ele pegou o buquê das mãos da cerimonialista e me entregou. Sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era ensaiado, treinado, perfeito para as câmeras que nos cercavam. Pronta para começar nosso pequeno acordo, senhora. Kim, ele murmurou, baixo o suficiente para que só eu ouvisse. Pronta, respondi, tentando manter a voz firme. Os votos foram rápidos. Não houve beijos longos, nem lágrimas emocionadas. Apenas palavras protocolares e aplausos educados. Mas no meio de toda aquela encenação, algo me incomodava. Era o jeito como ele me olhava, como se houvesse mais coisas por trás daquele contrato. Algo que ele não tinha colocado no papel. Na festa, mantivemos as aparências. Ele conversava com os convidados, apresentando-me como sua querida esposa. Eu sorria e cumprimentava as pessoas, respondendo a perguntas sobre como nos conhecemos. Respostas todas previamente ensaiadas pelo advogado. Quando finalmente ficamos sozinhos no carro, a caminho da cobertura dele, o silêncio foi quase sufocante. Eu me atrevi a quebrá-lo. Então, por que realmente você fez isso? Ele não desviou o olhar da estrada. Porque é mais fácil assim. E porque você não vai se apaixonar por mim. Naquele momento, não sabia se queria rir ou ficar irritada. A arrogância dele era quase ofensiva. E o que te faz pensar que eu teria algum motivo para isso? Retruquei. Ele apenas deu um meio sorriso, como se já soubesse de algo que eu não. Chegamos à cobertura. O lugar era imenso, frio, moderno demais. Tudo parecia perfeito, mas sem vida. Ele me mostrou meu quarto. Sim, meu quarto separado do dele, e disse que o contrato incluía respeito total ao meu espaço. Enquanto desfazia minha mala, uma estranha sensação tomou conta de mim. Aquele casamento era um jogo, mas havia algo na forma como ele se movia, como falava, que despertava uma curiosidade perigosa. E embora eu ainda não soubesse, aquele primeiro dia era apenas o início de algo que nem ele, com toda a sua frieza, conseguiria controlar. Porque contratos não prendem corações. Os primeiros dias na cobertura foram
silenciosos. Não era um silêncio confortável, como o de um lar tranquilo. Era um silêncio calculado, quase como se estivéssemos seguindo um roteiro ensaiado demais. Leonardo mantinha tudo sob controle. Acordava cedo, tomava café na bancada de mármore enquanto lia relatórios no tablet. Eu, por minha vez, tomava o cuidado de descer só depois que ele saía para o trabalho. Não havia necessidade de cruzarmos olhares mais do que o necessário. As regras do contrato eram claras, e ele parecia determinado a cumpri-las à risca. Nada de envolvimento pessoal além das aparências em público. Cada um dorme em seu próprio quarto. Jantares juntos apenas em eventos, ou quando a família dele estivesse presente. Proibição de falar sobre a vida pessoal um do outro. E, a mais fria de todas, não criar expectativas emocionais. No início, parecia fácil. Eu estava ali para cumprir minha parte e sair com o dinheiro que salvaria minha mãe. Mas aos poucos, percebi que havia algo estranho. Era como se ele tivesse criado aquelas regras não apenas para me manter longe, mas para proteger a si mesmo. Uma noite, porém, o equilíbrio frágil se quebrou. Eu estava na cozinha, preparando um chá, quando ele entrou. Usava apenas uma camisa social meio aberta, sem gravata, e os cabelos estavam bagunçados. Nada a ver com o homem impecável que eu via nas fotos da empresa. Ainda acordada? Ele perguntou, a voz baixa, quase rouca. Não consigo dormir, respondi. Ele se encostou no balcão, me observando em silêncio por alguns segundos. O peso daquele olhar me deixou inquieta. Era como se ele estivesse tentando descobrir algo em mim. Algo que talvez nem eu mesma soubesse. Você parece diferente de quando te conheci, ele disse finalmente. Diferente como? Perguntei, tentando não demonstrar nervosismo. Menos defensiva. Eu quis rir. Talvez fosse porque, apesar das regras, eu começava a notar detalhes dele que não estavam no contrato. O jeito como ele franzia levemente a testa quando estava concentrado. Como a voz dele ficava mais suave quando não havia outras pessoas por perto. E o mais perigoso, como ele, às vezes, parecia solitário. Mas antes que qualquer conversa pudesse ir mais fundo, ele mudou de assunto. Falou de um evento da empresa no qual eu teria que acompanhá-lo. Explicou como eu deveria me vestir, o que dizer e até como sorrir. Era como se eu fosse apenas uma peça no tabuleiro que ele controlava com perfeição. Naquela noite, deitada sozinha no meu quarto, fiquei pensando. Por que um homem como ele, que poderia ter qualquer mulher, precisava de um contrato? E por que, mesmo com todas as barreiras que ele levantava, eu já começava a querer atravessá-las? No início, eu dizia a mim mesma que nada mudaria, que o contrato era claro, que as regras estavam ali para serem cumpridas. Mas então vieram os detalhes. E detalhes têm o poder de destruir muralhas silenciosamente. Tudo começou com uma xícara. Era uma manhã chuvosa, e eu estava prestes a sair para visitar minha mãe no hospital. Quando abri a porta, encontrei sobre o aparador um copo térmico de café, embrulhado com uma pequena faixa de papel. Na caligrafia impecável dele, estava escrito: "Para a estrada, cuide-se." Era apenas café, nada demais. Mas naquele instante, percebi que ele tinha acordado antes de mim só para preparar aquilo. E a lembrança daquele gesto ficou comigo o dia todo. Depois, começaram a surgir outras pequenas quebras nas barreiras. Um guarda-chuva deixado estrategicamente ao lado da porta, quando a previsão anunciava tempestade. Uma manta sobre o sofá, nas noites em que eu caía no sono vendo TV. E até um bilhete preso à porta da geladeira. Não esqueça de comer. Reunião até tarde. Eu tentava ignorar. Dizia para mim mesma que aquilo não significava nada. Mas era impossível não perceber que cada gesto tinha algo de genuíno. Algo que não cabia nas cláusulas frias de um contrato. A primeira vez que rimos juntos aconteceu quase por acidente. Eu estava na cozinha, tentando preparar um prato coreano que tinha visto em um vídeo. No momento de virar a panqueca, ela se desfez completamente. Foi quando ele apareceu, de camisa arregaçada e gravata solta,
e perguntou. Isso era para ser comida, ou uma experiência científica fracassada. Eu não consegui segurar a risada. E ele também não. Foi um riso rápido, inesperado, que durou apenas alguns segundos. Mas foi o suficiente para eu perceber que, sob aquela fachada de controle absoluto, havia um homem capaz de sorrir de verdade. Depois daquele dia, nossos silêncios mudaram. Não eram mais silenciosos por imposição, mas por conforto. Às vezes, eu o via lendo no sofá e ele me oferecia um chá sem dizer uma palavra. Outras, ele apenas passava pela cozinha e deixava a mão roçar levemente na minha, como quem não percebe o próprio gesto. E cada vez que isso acontecia, meu coração lembrava que sentimentos não pedem permissão para existir. Era uma noite fria de inverno. A cidade parecia ter se recolhido, e do lado de dentro da cobertura, o silêncio era cortado apenas pelo som da chuva batendo contra os vidros. Eu estava sentada no sofá, enrolada em uma manta, lendo um livro que mal conseguia acompanhar, porque meus pensamentos estavam em outro lugar. Ele chegou tarde. O terno estava amassado e havia um cansaço diferente em seus olhos. Não o cansaço físico, mas o peso de algo que ele não dizia. Sem uma palavra, se sentou ao meu lado, apoiando a cabeça contra o encosto. Por um instante, pensei em respeitar o silêncio, mas algo dentro de mim precisava romper aquela distância. Está tudo bem? Perguntei com cautela. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Meu pai... ele não está bem. E a empresa... Ele parou, respirou fundo e mudou de assunto. Não importa. Só estou cansado. Foi então que percebi. Eu queria saber. Queria que ele confiasse em mim, que me deixasse entrar nesse mundo que ele guardava às 7 chaves. O contrato dizia que não deveríamos nos envolver, mas meu coração já não estava preocupado com cláusulas. Queria estar ao lado dele. Não por obrigação, mas por escolha. Aos poucos, essa necessidade começou a transparecer nos meus gestos. Passei a esperar por ele na sala, mesmo quando sabia que chegaria tarde. Deixava pratos quentes na cozinha, sempre na esperança de que ele comesse antes de dormir. E mais perigoso ainda, comecei a imaginar como seria se nosso casamento fosse real. Mas tudo isso atingiu o ápice numa noite específica. Estávamos num evento da empresa. Ele, impecável, com aquele olhar calculado para os acionistas. Eu, sorrindo de forma educada, cumprindo meu papel de esposa contratual. Até que no meio de uma conversa, ele colocou a mão na minha cintura. Um gesto pequeno, mas carregado de uma intimidade que não estava no acordo. Nossos olhares se encontraram. E naquele instante, senti o mundo ao redor desaparecer. Não havia mais contrato, nem regras, nem público. Só havia o calor da mão dele e a pergunta silenciosa que pairava entre nós. E se isso fosse de verdade? A partir daquele momento eu sabia. O contrato já não explicava o que acontecia comigo. E pela primeira vez percebi que talvez ele também estivesse começando a sentir. Naquela semana, ele estava diferente. Mais silencioso, mais distante. As mensagens se tornaram curtas, e os olhares quase evitavam os meus. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesma que era apenas estresse com a empresa. Mas meu coração sabia que havia algo maior. Foi numa tarde chuvosa que descobri. Ele tinha saído dizendo que iria para uma reunião. Mas quando fui ao hospital visitar minha mãe, passei pelo corredor e o vi, sentado ao lado de um leito, segurando a mão de uma mulher pálida, com tubos e máquinas ao redor. Seu olhar era de dor, uma dor tão profunda que me fez congelar. Não sei quanto tempo fiquei ali, escondida, observando, até que ele percebeu minha presença, se levantou, respirou fundo e se aproximou. Manuela, não é o que você está pensando. No caminho de volta, dentro do carro, ele finalmente me contou. A mulher era sua irmã mais nova, internada há meses por uma doença grave. Ele estava fazendo de tudo para custear o tratamento e foi por isso que aceitou o casamento por contrato.
O dinheiro que pagaria a minha família não era apenas um negócio. Era a única forma de manter a empresa estável para continuar ajudando ela. Eu fiquei em silêncio. Tudo dentro de mim se confundia. Parte de mim queria abraçá-lo. Outra queria chorar por não ter sabido antes. Mas acima de tudo, eu percebi algo. Aquele homem, que eu achava frio e calculista, estava carregando um peso que nunca dividiu com ninguém. E naquele instante, eu soube que meus sentimentos não eram mais um erro. Eles eram inevitáveis. O dia chegou mais rápido do que eu esperava. 12 meses. Era o que dizia o contrato. Naquele tempo vivemos tantas coisas, silêncios, sorrisos roubados, olhares que diziam mais do que palavras. Mas oficialmente, tudo terminaria naquela manhã. Eu acordei cedo. Preparei o café como sempre, mesmo sabendo que, talvez, fosse a última vez que ele sentaria àquela mesa comigo. Quando ele desceu, ainda de pijama, parecia diferente. Não havia pressa, nem o tom apressado de sempre. Apenas um olhar fixo em mim, como se quisesse guardar cada detalhe. Hoje o contrato acaba, ele disse, sem conseguir esconder a hesitação. Eu sei, respondi, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou devagar. Manuela, quando começamos, eu achava que seria apenas um acordo. Mas agora, ele respirou fundo. Eu não quero que acabe. Meu coração disparou. Eu, que passei noites tentando me convencer a não me apaixonar, agora estava diante do homem que confessava o mesmo. E se ficarmos? Perguntei, quase num sussurro. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro, que eu nunca tinha visto antes. Então vamos jogar esse contrato fora e escrever nossa própria história. A chuva começou a cair lá fora, como se o mundo comemorasse junto. E naquele instante, percebi que não era mais sobre regras ou prazos. Era sobre nós. E você, se estivesse no meu lugar, teria coragem de arriscar tudo por amor? Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa, porque o próximo capítulo pode ser o seu.